Bem-vindo ao estúdio Uniceub, produzido pelo Laboratório de Telejornalismo do Centro Universitário de Brasília. Este programa é transmitido pela TV Uniceub. Eu sou Henrique Moreira e você é o meu convidado especial. Para alguns pesquisadores, o envelhecimento da população mundial já se constitui num desafio maior do que as questões relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade. Até 2025, o Brasil será o 6º país do mundo com o maior número de pessoas acima de 60 anos. As mudanças provocadas por essa alteração no perfil demográfico da nossa população vão exigir investimentos e um esforço da sociedade na busca de soluções que atendam às necessidades dessa parcela cada vez maior da população. Mas as preocupações não se limitam a atender às necessidades básicas dos mais idosos, como saúde, previdência social e mobilidade. Envolvem ainda fatores relacionados ao mercado de trabalho, ao consumo, ao lazer e até mesmo à vida afetiva dessas pessoas. Para entendermos um pouco melhor essa realidade que se aproxima rapidamente, convidamos a pedagoga e empresária Zilta Marinho. Zilta é professora e desenvolve projetos na área de recursos humanos para o setor educacional. Atualmente, ela é aluna do 3º semestre do curso de jornalismo do Uniceub. Zilta, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Por que retornar à universidade como aluna? Olha só, jornalismo era um curso que eu sempre quis fazer, mas assim, a vida não permitia muito por causa dos compromissos e tal. Quem é professor sabe que a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, tem muito dever de casa, né? Muita coisa para fazer e tal. E à medida que você vai vivendo e vai envelhecendo, você continua sentindo a necessidade de ser produtivo. Só que você tem que ir mudando um pouco o tipo dessa produtividade. Então, por exemplo, para você ser um professor hoje, você continua trabalhando com sala de aula, você tem alguns compromissos de horário e tudo mais, tem um trânsito louco, né? E você corre contra aquele relógio e tudo mais. Com isso, eu fui pensando o que eu vou fazer, né? Porque a saúde mental da gente depende muito do quanto a gente está engajado e do quanto a gente produz. O cérebro precisa continuar trabalhando, né? Tem que funcionar. Tem que funcionar e tem que ser estimulado para isso. É um exercício diário, né, do pensar. E aí, quando eu fiz 40 anos de profissão, falei, agora chega. 40 anos de profissão? Profissão. Esse ano completei 41, né, de profissão. Então, eu falei, eu vou fazer o que eu queria. E por que o jornalismo? Porque eu consigo conciliar tudo que eu já estudei, tudo que eu já produzi, um interesse maior pela escrita, né? Eu sempre fui uma leitora voraz de jornais e tal. Meu domingo, assim, enquanto todo mundo está dormindo, eu faço meu café e saio devorando todos os jornais, né? O meu momento é esse. Então eu falei, eu vou entrar nesse mundo e vou voltar para a universidade, aproveitar o que eu já sei, os conteúdos, o gosto pela leitura e pela escrita, e vou passar a produzir, contribuindo de uma forma diferente para o processo de educar, né? Porque a informação ainda é uma forma de você chegar nas pessoas e transformar os universos que precisam ser transformados aí de uma forma positiva. Pois é, justamente vamos a partir dessa sua concepção, né, sobre informação. Esse aumento na expectativa de vida das pessoas, né, como a gente viu, tem causado aí preocupação e vai exigir providências que precisam ser tomadas rapidamente. Não só no sentido de preparar a sociedade para lidar com essa realidade, como proporcionar a essas pessoas que vão chegar lá, né, como nós, né, as melhores condições possíveis, né, para ter uma vida produtiva, enfim. O Brasil está preparado para isso? Você, com a sua experiência de educadora,
de produzir projetos educacionais ligados à educação continuada, nós estamos preparados para essa realidade? Não. Assim, eu vejo que a gente está num período de transformação, né? O velho, digamos assim, né? Como a turma chama. O velho esse negócio de de melhor hoje, idade é meio complicado. É, meio né? complicado. Não sei se é melhor não, mas enfim. É uma idade interessante. Eu acho que cada faixa tem lá as suas características e as suas peculiaridades. Mas você ter 60 anos hoje não é a mesma coisa de ter 60 anos há 20 anos atrás, né? A medicina evoluiu, o sistema de comunicação fez com que você também se forçasse a ficar ligado em mais alguma coisa. Mesmo que você faça uma opção por ser um velhinho tradicional, ou uma velhinha de ficar em casa, fazendo tricô, qualquer coisa assim, você vai ter que ir ao banco, você vai ter que usar um cartão, e você vai ter que usar uma senha para você receber sua aposentadoria. No mínimo, vai na internet para pegar uma receita nova de tricô. Para pegar uma receita. Ou, por exemplo, se você vai fazer um exame médico normal, você hoje pega os resultados pela internet, mediante uma senha. Então, assim, a gente está num mundo que a gente não pode mais fazer determinadas escolhas, tipo, vou para uma casinha no interior, eu posso até ir, mas vai depender um pouco do temperamento, né? Eu, por exemplo, sou muito urbana e adoro uma novidade. Eu gosto das coisas novas, né? Uns dizem que é porque eu sou aquariana, né? E o aquário está ligado aí no amanhã. Mas, enfim. Então, o que a gente vê hoje no mercado de trabalho? Ainda há um preconceito contra, vamos dizer assim, os cabelos brancos, né? Tem um autor da administração, que agora me foge o nome, mas que ele fala nos grisalhos revolucionários, né? O que é esse grisalho revolucionário? É aquela pessoa que ainda tem pique, que ainda quer colaborar e que tem uma história, uma experiência que pode agregar. E quando você vê algumas características dessa nova geração, você vê que isso é possível. Porque a dificuldade que eles têm é de lidar, vamos dizer assim, com a autoridade e a hierarquia. Mas eles não se opõem a conviver, né? E a trocar experiência desde que haja, vamos dizer assim, uma igualdade de possibilidades para isso. E eu vejo isso na sala de aula, né? Onde eu, que sempre estive do outro lado, agora sento nas carteiras junto com os meus colegas, que em média têm a idade do meu neto mais velho, e a gente discute de igual. E trata de igual. E eles me chamam pelo nome e não tem nenhuma diferença. Teve assim, no primeiro dia de aula, quando eu entrei na sala, eles achavam que eu era professora. Quando eu sentei na carteira, eles ficaram olhando assim, tipo, qual é, né? Mas depois eu fui me enturmando. Então, o mercado de trabalho, ele oferece vagas para pessoas mais velhas, dependendo do cargo. Né? Eles preferem pessoas mais velhas, mas não tão mais velhas. Né? Quem tem mais dificuldade para se manter ativo, o homem ou a mulher? Olha, não sei, eu acho que está mais ligado à personalidade e ao temperamento do que propriamente a questão de gênero. Né? A mulher, em alguns lugares, que assume seus cabelos brancos, independente da idade, às vezes ela é mais discriminada por isso. Outros já enxergam que o fato de assumir os seus cabelos brancos, a sua idade, enfim, o seu momento, significa talvez uma pessoa mais forte, mais resistente, mais disposta a encarar, né, o que vem. Então, depende um pouco, eu acho, das características da função que se busca, das características da empresa e depende um pouco também, eu acho, do local, da cidade, tá? Porque algumas cidades são mais tradicionais, outras cidades têm mais idosos, né? E aí é mais comum essa aceitação. Outras cidades têm mais jovens. Então, tem uma visibilidade maior, né? No que está acontecendo. Agora, assim, o idoso, você tem vários programas, né? Tem empresas que têm programas específicos do tipo supermercados, que às vezes usam para recepção, às vezes estão usando muito agora para telemarketing, porque são pessoas que têm mais paciência, são de outra geração, ouvem com mais facilidade.
né? E alguns cargos de gerência, de diretoria, né? Quanto mais tecnologia, mais jovem. Quanto mais criatividade, mais alternativo, vamos dizer assim, a pessoa. Então, varia um pouco aí. Mas não é muito simples o mercado de trabalho para quem já tem mais de 55, vamos dizer assim, até 50 ainda vai. E para a mulher é um pouco mais difícil. Meu caro. Estúdio MCUB entrevista hoje Zilta Marim, pedagoga, especialista em projetos educacionais e aluna do curso de jornalismo. Zilta, com relação à educação continuada, o que as pessoas precisam fazer para continuarem inseridas no mercado de trabalho, para continuarem sendo percebidas como produtivas e encontrarem um espaço no mercado de trabalho? De que maneira a educação continuada contribui para essa permanência, para essa inserção? Se você pretende realmente continuar trabalhando, você tem que continuar correndo atrás daquilo que é novo, daquilo que se tornou uma especialidade ou daquilo que surgiu e na sua época não existia, digamos assim. A minha geração é uma geração que viu a televisão chegar no Brasil e que hoje obrigatoriamente trabalha com computadores. Né? A gente ainda fazia curso de datilografia. Datilografia, era o primeiro diploma que a gente você chegava ali, ia chegando perto do ensino médio, você já fazia o seu curso de datilografia, porque era o que você ia precisar para o resto da sua vida. Hoje você não faz mais curso de digitação, digamos assim, até já existiu isso. Mas foi uma geração que viu muitas transformações, principalmente voltadas para o movimento e para a imagem. Então, você hoje tem celular, que na nossa época mais jovem não existia, isso é uma coisa mais recente. A gente tinha um telefone que tinha que esperar dar linha para você poder falar. Você não fazia interrobando se não tivesse uma telefonista no meio. E hoje você tem um celular que funciona em qualquer lugar, né? Fotografa, filma e tal. Então, a pessoa, para se manter ligada, ela precisa primeiro. Quais são as ferramentas disponíveis hoje para o trabalho? O quanto eu domino dessas ferramentas, o quanto eu preciso aprender. Se você não souber lidar com a internet, você está fora do mercado de trabalho hoje. Né? Se você não tiver habilidade com o Word, por exemplo, com uma planilha Excel, que seja... Passar um WhatsApp. Passar um WhatsApp ou criar um grupo de WhatsApp que para a gente... Para alguns vão achar graça, mas para outros é uma situação muito complexa, né? Porque que botão que eu aperto e a gente pode fazer igual o vice-presidente, né? Que você não sabia para quem passar. Para quem passar e passou para o grupo errado. Né? O próprio teclado é um teclado pequeno, né? A gente já não tem também tanta mobilidade. E visual também. E visual também já dificulta. Agora, independente disso, é importante também, de acordo com as suas áreas de interesse, ir buscar formação específica. Então, você pode se aprofundar por meio de leituras, de palestras, de ciclos, de grupos de discussão e tudo mais, que você tem inclusive pela internet, mas às vezes você precisa de uma educação formal. Então, por exemplo, eu optei por uma educação formal, apesar de, no jornalismo, você não ter mais essa exigência do diploma e tal, os grandes veículos ainda priorizam quem realmente se preparou para isso. Só contratam quem tem o diploma. E o que me interessava também era entender qual é a técnica, qual é a dinâmica disso, essa nova linguagem, como que você produz um texto. E um aspecto da cultura profissional também, né? Exatamente. Que é o que a gente aprende na faculdade. Né? Para você, assim, eu queria mergulhar nesse universo, eu ainda estou, assim... na parte rasa, né? Ainda não fui lá mar adentro, mas... Semestre que vem você começa a trabalhar mais. Eu começo a mergulhar, né? Tem algumas coisas que me interessam muito, principalmente nessa linha do universo da imagem, que eu acho que é o futuro do processo de comunicação. Sem querer entregar a sua idade, mas já entregando... Como foi para você chegar aos 60 anos? O que foi bom? Uma vez você fez essa pergunta para mim, o que foi bom, o que foi ruim nesse percurso? Olha, eu acho que tudo foi bom, porque a gente é uma construção
permanente, né? Se hoje eu estou aqui fazendo e fiz essa escolha, é porque alguma coisa lá atrás veio e me acrescentou. Eu vivi assim muitas situações diferentes, momentos políticos diferentes, cidades diferentes, né? Filhos, netos, turmas diferentes que eu peguei, conteúdos diferentes que eu tive que lidar. Então, tudo isso vai construindo a Zilta. Vai dando uma visão mais ampla. Uma visão mais ampla, né? E aí, todos os desafios que surgiram e que eu e todo mundo que passou por alguma situação aí complicada vai superando, vai te construindo, né? E você, outro dia a gente estava conversando um pouco sobre isso com um grupo de amigos, assim, você se enxerga sempre como tempo presente. Uhum. Você só se enxerga passado ou futuro dependendo do grupo em que você está inserido, né? Então, por exemplo, para os mais jovens, eu represento o passado, porque eu tenho outras histórias, né? Mas eu posso, apesar da idade, chegar num grupo em que eu possa representar o futuro. Uhum. Por quê? Porque eu estou levando informação nova, porque eu estou levando uma outra dinâmica, ou porque eu tenho uma visão do amanhã, algumas coisas que você ainda quer fazer, né? Eu, por exemplo, ainda quero fazer um monte de coisa, né? Quem sabe eu não viro uma jornalista do mundo, né? Vou viajando e mandando notícia para todo mundo. Eu vou te falar, isso é o sonho de consumo de qualquer jornalista. De todo jornalista, né? Também é o meu, assim, vamos lá. Mas a gente vai batalhando, né? Tá bom. Agora eu vou te fazer uma pergunta que sempre me despertou o interesse em relação a você. Não só você, a gente também tem outros alunos, né? Já tive outros alunos também na mesma faixa etária. Mas por que você escolheu o UniCeub? Olha, eu estudei aqui. A minha graduação foi aqui em Pedagogia, em 1900 antigamente, né? Eu fiz assim. Depois, eu fui professora aqui também, né? Até 98. Então, assim, para mim era um universo conhecido. Tinha uma possibilidade também que existia uma turma de manhã, que era mais fácil para eu conciliar, porque eu trabalhava à tarde e à noite, né? Então, assim, um conjunto de coisas. Uma coisa que eu queria era o presencial. Eu não queria nada online. Porque eu acho que é uma dinâmica diferente, né? E já que eu queria me inteirar no mundo jovem, nada melhor do que conviver com jovens. Você aprende com eles? Aprendo e muito. Porque, assim, dá um exemplo de algo assim que você... Olha só, a linguagem é diferente, as brincadeiras são diferentes, as coisas que eles dão valor são diferentes, né? Então, a partir do momento que você passa a conviver, você passa a entender e passa até a absorver algumas coisas, né? Eu passei por umas situações engraçadas, né? O professor Guilherme, que é jovem, né? E que estava lá com teorias da comunicação, ele projetou uma série de imagens e numa das imagens tinha lá uma figura e embaixo estava assim, VLW. Aí o VLW associado àquela figura ficava uma coisa engraçada. E a turma inteira riu. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, o que é VLW? Do que eles estão rindo? Que língua é essa? Porque eu olhei e falei, isso não é inglês, né? Não é português. Aí quando eu cheguei em casa, eu perguntei para o meu neto, falei, aconteceu isso, que é? Ele, pô, vó, que mico, né? Valeu. Valeu. Né? E aí, enfim, então, isso faz parte do aprendizado também. Quando a gente faz trabalho de grupo, é interessante ouvir, porque às vezes você tem uma visão de um determinado conteúdo, que é em função das referências que você tem, do que já estudou, e eles têm uma visão completamente diferente. Então, essa troca faz com que você até modernize o seu discurso e traga aquilo que você aprendeu para uma outra roupagem, para um outro discurso, com outro conjunto de palavras, até outra forma de contar determinadas histórias, né? Então, assim,
o inserir-se, você falou do mercado de trabalho, então, faz parte desse novo mercado de trabalho você saber conviver com essas pessoas de idade diferente, interesses diferentes, vocabulários diferentes. Legal. VLW, valeu. Valeu! Zilda, olha, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Espero tê-la aqui novamente, né, em outras oportunidades. E agradecer a sua disponibilidade. Foi uma conversa muito interessante. Eu também agradeço e fica aí o recado, né, que a vida começa aos 40. Então, e fica melhor aos 60. Aos 60, porque aos 60 a gente está na plenitude, equivale aos antigos 20, né? Que ótimo. Então, VLW. VLW. Olha, lembramos que Estúdio Uniceub é produzido pelo Laboratório de Telejornalismo do Centro Universitário de Brasília e transmitido pela TV Uniceub. Eu sou Henrique Moreira, agradeço a sua companhia. Até o próximo Estúdio Uniceub. TV Uniceub, feita por profissionais de verdade.